Boa noite, pessoal. Dando seguimento às nossas aulas da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje nós temos um convidado especial, né, como todos que nos ajudam nas nossas aulas, Dr. Paulo Gotardo. Ele é médico intensivista, né, é titulado pela nossa Associação de Medicina Intensiva Brasileira, é mestre em Saúde da Família, mestre em Medicina pela Universidade de Lisboa, doutorando Ciências da Saúde e fez parte da coordenação do Ecotim da AMIB. Além disso, também ele coordena o CTI, Programa de Especialização em Medicina Intensiva do Hospital Nossa Senhora das Neves, lá em João Pessoa, aí em João Pessoa, né, doutor Paulo? Muito obrigado pela sua participação, é uma honra e um prestígio para nós, um privilégio para os nossos residentes e para nós também ter sua presença aí na nossa aula. Tá? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar divulgando e conversando um pouco sobre um tema que, para mim, é um prazer enorme e, sobretudo, ver a amplitude que a ultrassonografia adquiriu depois de todos esses anos, né? Para quem está há mais de 10 anos batalhando por essa inserção, né, dessa ferramenta dentro da terapia intensiva, poder estar nesse contexto atual é um prazer muito grande. E, sobretudo, depois do convite para a residência e vindo de alguém que foi muito querida aí por todos nós, que é a Cíntia. Então, a ideia foi dividir, afinal, ultrassonografia do intensivista é algo muito grande. A ideia foi tentar dividir em dois momentos, ao menos essa abordagem inicial, que é aquilo que a gente considera o cerne, né? Não só da ultrassonografia, mas da grande maioria dos nossos pacientes do dia a dia, né? Que é o binômio hemodinâmica-ventilação. E no contexto de hoje, como inicial, a utilização do eco como uma ferramenta na condução do paciente com choque circulatório. Então, o nosso objetivo básico é entender como a gente pode aplicar a ultrassonografia do intensivista, do emergencista, como a gente tenta emplacar ali, junto com o pessoal da Abramed, a questão do uso e né? Em quem, em como, por quê que a gente pode utilizar e o que a gente ganha com isso. Bom, primeiro é ter o entendimento que a gente está utilizando uma ferramenta que não só é extremamente eficiente, mas que ela é portátil, que ela é extremamente ágil e que nos proporciona uma avaliação multimodal dinâmica. Eu vejo coração, eu vejo rim, eu vejo pulmão, vejo diafragma, tudo de modo dinâmico, na beira do leito, um interagindo com o outro, e vejo isso antes e depois de cada medida que a gente adota. Eu vi um débito cardíaco baixo, eu fiz intervenções de como ficou. Tinha água no pulmão, agora não tem mais ou piorou. A gente consegue ter essa ideia, né? A gente vê lá o paciente, piorou a ventilação, o que foi que aconteceu? Piorou a pressão, o que foi? Né? E consegue fazer isso sem trazer custos agregados, riscos e tudo de maneira simples, do começo, meio e fim desse segmento. No choque, por que ele chocou? O que eu vou fazer com isso? Como ficou depois de cada intervenção? E diante do que eu estou vendo, qual a ideia prognóstica desse meu paciente? Então, a gente consegue literalmente ter o binômio coração-pulmão na mão e consegue contextualizar isso nesse cenário. Evidência para tal, poxa, demais, né? Aqui me deu o trabalho de dar uma brincadinha no PubMed e só coloquei os termos, né? Associando choque e ultrassonografia e ó, o que acontece quando isso aparece. E o SLOOP, como ele é grande, né, a cada ano, é uma curva sem fim, literalmente, mas que não começou de hoje. Veja que a Sociedade Americana de Cardiografia já colocava para a gente há muitos anos que a ultrassonografia deveria ser, na avaliação ecocardiográfica, uma ferramenta fundamental na avaliação do paciente com choque.
E o Current Opinion em Critical Care consegue ilustrar isso bem em 2 momentos. Se lá em 2013 ele já apontava que o ecocardiograma tem que fazer parte da avaliação com choque, 6 anos atrás, 2017, ele já expande, diz não mais o eco, mas sim a ultrassonografia deve fazer isso. E há anos, esse cenário já virou estado da arte na medicina. Né? Então, por que isso? Porque realmente os resultados são muito, muito robustos e a aplicação é fácil e rápida. Então, além da gente ter dados de estatística, a gente tem a beira-leito e a simplicidade e a resolutividade que a ferramenta nos dá. E por isso que a gente vê, ó, isso não estou falando em 2023, estou falando em 2006. Nesse trabalho já vai mostrando para a gente que a primeira ferramenta para avaliar o paciente com choque é o ecocardiograma. Isso não é por nada, né? Isso é de um entendimento bem básico. O eco não está roubando espaço de nenhuma ferramenta. Ele é uma parte a mais. Ele agrega informações de maneira rápida. Eu não consigo passar um volume view, um Swan Gus, em segundos. Ultrassom, sim. Tá? Então, enquanto a gente vai usando as outras ferramentas, a gente vai agregando essas informações que a ultrassonografia nos proporciona de uma maneira rápida e eficiente. E sempre analisando, no mínimo, coração, cava, pulmão. E, óbvio, vasos de membros inferiores, quando eu quero analisar se eu tenho ou não tenho um quadro de um TVP, sobretudo aqui no contexto de choque, na relação com um quadro de cor pulmonar agudo, tromboembolismo pulmonar. Mas o tema é choque, e vamos começar a falar de choque, enfim. Né? Todo mundo conhece bem os tipos de choque hipovolêmico, distributivo, cardiogênico, obstrutivo. E, em suma, a gente pode dizer que a gente tem choques que têm uma elevada pré-carga, uma baixa pré-carga, uma PVC baixa, ou uma PVC elevada. E o que o ultrassom já me diz aqui de antemão? Ele me diz essa distinção. Uma PVC é a pressão da veia central, é a pressão que a gente está exercendo lá na veia cava, ou seja, quanto mais líquido que está lá, quanto mais distende ela, menos ela consegue colabar no ciclo ventilatório, maior vai ser a minha pressão venosa central. Então, eu tenho uma inferência direta da PVC quando eu analiso a veia cava, assim como a gente vê o seu oposto, no momento que eu não tenho líquido nenhum lá dentro e vejo ela fininha colabando e inferindo isso, se eu tiver um catéter lá dentro, um transdutor de pressão, analisando uma baixa pressão venosa central. Quando a gente avalia a função diastólica, né, e a gente faz aquelas análisezinhas do fluxo mitral, né, e da sua mobilidade da válvula com o Doppler tissular, eu consigo avaliar o E', a gente consegue ter uma ideia de estimativa da pressão de oclusão da artéria pulmonar, o que a gente pode ver de outras formas também. Né? Se eu tenho linha B num paciente que tem um quadro congestivo, eu sei que eu tenho uma pressão de oclusão de artéria pulmonar aumentada. Se eu medir uma velocidade máxima do jato tricuspídeo, eu vejo que tem uma pressão sistólica da artéria pulmonar que pode estar aumentada, e a gente consegue, então, inferir também se o paciente tem ou não, né? Se é um quadro cardiogênico, obstrutivo, e a gente está vendo esse valor aumentado no Swan Gus, eu também consigo ter essa ideia, vendo a linha ganhando maior proporção, vendo as linhas B no pulmão, vendo a PSAP subindo. E se eu tenho choque que tenha baixo ou alto débito cardíaco, né? Cardiogênico, obstrutivo, hipovolêmico, tendo baixo débito, a gente vai ver um baixo volume sistólico que eu posso analisar também com o ecocardiograma, né? Vendo a velocidade integral ao tempo da via de saída do ventrículo esquerdo, o que estaria aumentado no choque distributivo. Então, como a gente vê, ó, de maneira bem simples, ver se o choque tem baixa ou elevada pré-carga,
tá vendo se eu tenho uma cava fininha colabando, se ela está distendida, sem colapsabilidade, é extremamente simples e dura segundos. Assim como a gente consegue ter essa estimativa, né? Se a PVC está maior ou menor do que valores que a gente considere altos ou baixos. Como que a gente faz essa medida da maneira mais simples possível? Qual o tamanho e qual a sua variabilidade durante o ciclo ventilatório? Tamanho, gravar um número. 2, variabilidade, gravar outro número, 50%. Então, se eu tenho algo que é maior do que 2 e varia menos do que 50%, eu tenho uma elevada PVC. Né? Quanto? 15 ou mais. Se eu tenho um valor menor do que 2 e variando mais do que 50%, eu digo que eu tenho uma baixa pressão venosa central. Baixa quanto? Menor que 5, né? Em torno de o quê? De 3. E no meio disso, o que é o meio disso? 2,50. Então, menor do que 2, variando menos do que 50, ou maior que 2, variando mais do que 50. E aí eu tenho o quê? O meio. Né? O que isso geralmente me diz? Nada. Né? Ok. E a pressão de oclusão da artéria pulmonar? O que a gente pode visualizar? Já mencionamos. Se eu tenho a possibilidade de entender que um aumento num paciente que está congesto, que essa congestão, se ela for de etiologia cardiogênica, eu tenho uma relação direta com a pressão capilar pulmonar, conforme maior for essa pressão no meu capilar, maior o extravasamento, maior a água, maior vai ser a quantidade das linhas B na ultrassonografia pulmonar. Isso o Lichtenstein mostrou muito bem para a gente. Quando ele passava sondância e vazia ultrassom de pulmão, ele mostrou que quando eu tenho um perfil B nesse paciente, em geral, eu vou ter uma presença de uma pressão de oclusão de artéria pulmonar maior do que 18, no mínimo maior do que 13. E se eu fizer o eco e fazer a avaliação da relação E', eu consigo também ter essa melhor dimensão, porque se essa relação for menor do que 10, a gente vai ter uma inferência que a pressão de oclusão da artéria pulmonar está baixinha, menor do que 12. E quando ela é maior que 15, a gente pode ter a relação que ela está aumentada, maior que 18. E no meio, zona cinzenta, infelizmente. Aí pode até fazer uma análise de regressão, né? Fazendo um cálculo, estimando, multiplicando 1,24 vezes E' mais 1,9, eu consigo ter uma estimativa direta do valor da pressão de oclusão da artéria pulmonar, mas que, em geral, menor do que 8 é baixa, maior que 15 é elevada. Né? E assim a gente consegue ir brincando e diferenciando e tendo ideia, inclusive, da gravidade do paciente. Quanto maior essa relação, quanto menor, quanto maior a quantidade de linhas B, maior a relação E', pior o prognóstico do nosso cliente. E a gente mencionou não só V pré-carga, de VE ou de VD, POP, PVC, mas também avaliação do débito. E aí a gente consegue ver se o choque é de baixo ou de alto débito cardíaco. E a gente mencionou que a gente faz isso vendo a velocidade, integrar o tempo do ventrículo, da via de saída do ventrículo esquerdo. E o que a gente faz para ver isso? Bom, vamos pensar de um método simples. O que é o volume sistólico, se não o volume ejetado pelo coração, que vai passar para a aorta a cada batimento. Se eu estou pensando que é o quanto que eu injeto adicional de sangue a cada batimento na minha aorta, e se eu assumir que a aorta tem um formato cilíndrico, na sua grande parte, eu estou literalmente enchendo um pouco mais esse cilindro. E se eu conseguisse medir o quanto que eu estou colocando nesse cilindro, eu poderia ter estimativa volume sistólico de maneira tranquila. Então, basta a gente assumir isso e ter a ideia do volume desse cilindro. Como é que a gente calcula o volume de cilindro? Todo mundo lembra, né? Volume igual πr quadrado vezes a altura. Então, falta o que a gente saber qual que é a área da base, né? O πr quadrado, na nossa áreazinha circunferencial, e qual é a altura que a gente vai seguir. Então, onde a gente tira isso? Bom, a circunferência da base a gente tira
diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo. A gente faz um corte para externar o eixo longo, bota lá o nosso transdutor em torno do terceiro, quarto espaço intercostal, do ladinho, meio da linha para external esquerda, bota ele virado lá para o ombrozinho direito do nosso cliente e corta, e vai ter a medida ali, quando a válvulazinha está aberta, né? A gente vai ter a medida da via de saída. O PR ao quadrado já foi. Tá? Agora falta o que? A gente pegar a altura do meu cilindro. E como é que a gente faz isso? A gente pega o nosso corte apical, 4 câmeras, vira um pouquinho para cima, chega a 5 câmeras e joga o Doppler pulsado sobre o fluxo da via de saída e vai fazer análise da velocidade integral tempo desse fluxo. Como é que faz isso? Só informa para o aparelhinho que você está fazendo a avaliação do fluxozinho da aorta, coloca da via de saída, coloca lá que você vai fazer isso, né? Pausa e faz o contorno. Ele já nos dá a medida. Quando eu faço esse gráfico, ele já vai te dar a altura, né? Quando eu faço essa medida de modo direto. E se eu tenho a altura e eu tenho a base, eu tenho tudo que eu preciso para medir o volume adicional de sangue que eu injetei a cada batimento nesse cilindro, o volume sistólico. E quando eu multiplico ele pela frequência, de maneira óbvia, como vocês bem sabem, eu vou ter o débito cardíaco. E se eu tenho o débito cardíaco e eu tenho a altura e o peso do paciente, eu posso fazer a sua divisão pela superfície corpórea e inferir, assim, o índice cardíaco. Tá? Então, vejam que, de uma maneira simples, a gente consegue, de modo não invasivo, obter o volume sistólico, o débito cardíaco, o índice cardíaco do nosso doente. Isso é preciso? Será mesmo? Poxa, está aí. Né? Quando a gente mede comparado com o padrão ouro, catéter de artéria pulmonar, tem uma taxa de concordância muito ruim, 94%, né? O que também segue o método de termodiluição transpulmonar e com o próprio análise de contorno de pulso. Então, vejam que é um método muito correto, muito propício a fazer uma facilitação do nosso dia a dia, de modo não invasivo e reprodutível quantas vezes a gente precisar. E se eu tenho a VTI e tenho assim o volume sistólico, se a gente estava ainda no aspecto de dimensionar e entender qual choque eu tenho, né? Eu já consigo diferenciar se ele é de alto ou de baixo débito. Como a gente vê aqui, né? Um paciente com choque cardiogênico, com uma VTI baixa, que poderia estar baixa por uma hipovolemia, por uma obstrução, ok. Mas aqui no caso é um choque cardiogênico, um choque de baixo volume sistólico, né? Quando a gente tem um trabalhinho que não está mencionado aqui na aula, mas a gente pode dizer de maneira simples, quando está abaixo de 14, é baixo, né? Então aqui está 14, está baixo. E quando está acima de 20, está alto. E aí está quanto? 21. Então está alta o volume sistólico. Então a gente sempre vai querer que ele fique acima de 19, 20, esse valor, e é o que está contemplado aqui, né? O pacientezinho do nosso de cima, um choque de baixo débito, o de baixo de alto débito cardíaco, um choque distributivo. E isso consegue ter uma boa correlação clínica, dando um diagnóstico em tempo cada vez mais hábil e fazendo isso na beira do leito e fazendo isso sem ocasionar nenhum dano para o nosso paciente e sem onerar o nosso sistema. E o que torna ainda melhor os nossos resultados é quando a gente agrega esses dados com análise de outros dados que a ultrassonografia pode dar, como, por exemplo, avaliação pulmonar, de um débito cardíaco baixo, PVC alta, ou seja, VTI estava baixinha, abaixo de 14, PVC alta, maior que 2 sem variar a cava. E aí a gente foi lá e viu um monte de linha B. Poxa, cardiogênico. Eu fui lá e vi um ponto pulmonar. Poxa, choque obstrutivo por um TEP. Eu fui lá e não vi nada no pulmão. O que eu vou pensar? Ou ele é obstrutivo? O que é? É um TEP ou é um tamponamento cardíaco? De maneira rápida, a gente vai chegar nesse entendimento.
Então, vejam que só agregando mais pulmão, a gente já consegue ter uma boa avaliação. E é isso que o consenso europeu, as recomendações nos apontam, e ato falho, né? Esqueci de colocar aqui, porque nas últimas semanas a gente teve o prazer de, enfim, publicar nossas primeiras recomendações da MIB, né? Também saiu na nova RBTI, né? A nossa nova revista da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, e também na da Abramed, né? Teve uma duplicação conjunta aí das primeiras recomendações, a primeira parte, a segunda já vai sair na sequência, né? Então, veja que fazer essas análises fazem parte tanto das recomendações europeias quanto das brasileiras. E, para fazer essa análise do que choque eu tenho, em geral, a gente falou até de PVC, a gente falou de pressão de oclusão, a gente falou de ELinha, a gente falou de VTI. Mas, para diferenciar na beira do leito, eu não preciso de nada demais do que o meu olho e o transdutor. Não preciso de cálculo algum. A cava está cheia ou está vazia? É o que eu preciso. O coração bate bem ou bate mal? Como está o meu ventrículo direito? Está distendido, sobrecarregado, botando o septo lá em direção ao VE? Ou está com as suas paredes recebendo um colapso, né, durante a diástole, tendo então um colapso diastólico, porque eu tenho derrame pericárdico. Então, só de ter esse dimensionamento básico, né, o eyeballing, como o Dr. Lichtenstein gosta tanto de frisar, é o suficiente a maioria das vezes. Então, a gente faz uma simplificação do exame, como está o coração, bate bem, bate mal, VD grandão, VD pequenininho com derrame, cava cheia, cava grande, linha B não tem linha B, ponto pulmonar não tem ponto pulmonar, acabou a história. A gente não tem muito mais o que diferenciar para um diagnóstico de um paciente com choque, é bater o olho e chegar na conclusão. Óbvio, quanto mais expertise a gente tem, mais dados a gente pode agregar e mais informações. Pode até predizer futuras disfunções em pacientes mais graves, paciente séptico, paciente com Covid grave, né? Como que esse paciente vai evoluir daí para frente? Vai ter maior risco de evoluir ou não com disfunção miocárdica, né? Podemos fazer isso com strain. Então, veja que a gente tem essas ideias evolutivas, mas que isso é mais uma filigrana e geralmente não é o que faz a maior diferença. Esse entendimento não é meu só, meu também, mas é de todo mundo que trabalha com isso no seu âmbito maior, e é por isso que é respaldado por todos os protocolos que a gente tem aqui de avaliação do choque. Eu botei alguns dos principais aqui, e vejam que o que muda entre eles é simplesmente a sequência, qual que eu faço antes, qual que eu faço depois. Como a gente vê com um dos mais famosos, o Rush, né? O que o Rush fala para a gente? Ele olha os vasos, né, as pipas, ele olha os tanques e olha a bomba e diz o que para a gente, basicamente? Como que isso está acontecendo? O que está vendo lá? A bomba? Como está o coração? Está hipercinético? Ou tem uma disfunção de ventrículo esquerdo? Ou tem um quadro de corpo pulmonar ou de tamponamento? Né? Então, a gente consegue ter uma ideia num choque hipovolêmico, no distributivo apresentando um quadro hipercinético, num quadro cardiogênico com uma disfunção de ventrículo esquerdo, num quadro obstrutivo, ou VD grandão, ou VD pequenininho colapando, com o derrame pericárdico. Como é que está o tanque? E a gente vê a cava, então, que vai estar cheia lá no padrão cardiogênico no obstrutivo, vai estar lá vazia no hipovolêmico, geralmente no distributivo, e ver ali no tanque também a questão do pulmão, e ver lá no paciente hipovolêmico uma linha A no pulmão, pode achar até líquido livre lá, né? A gente vai ver lá, tanto com o mesmo entendimento do FAST, vendo líquido no pulmão, líquido na barriga, e vendo no distributivo a presença que pode estar se referindo a um empiema ou uma ascite, no caso de uma peritonite, no obstrutivo, vendo no caso do pneumotórax, e vendo as pipas, que é basicamente se eu tenho trombose no quadro obstrutivo,
e se eu tenho uma dissecção de aorta no hipovolêmico. Tá? Então, esse é o nosso rush, mas não é o que eu mais adoro. Eu amo o falso. Né? Por que eu amo ele? Porque eu acho ele tão prático e tão óbvio. A cava está cheia ou ela está vazia? Primeira pergunta. Se a cava está cheia, hipovolêmico não é, provavelmente séptico também não. Se ela está cheia, então eu fico entre cardiogênico e obstrutivo. Poxa, no cardiogênico, o que eu vou ver? Linha B. Então, se eu olhar a cava cheia e passar para o pulmão e eu ver linha B, eu nem olho o coração e já sei o que está se passando. Estou adiante, até provar o contrário, um choque cardiogênico. Agora, se eu olhei para o pulmão e não vi um padrão de congestão pulmonar, o que pode estar apresentando lá, já que a cava está cheia? Ou posso não estar vendo nada, ou posso estar vendo um pneumotórax, ausência de deslizamento, sinal da estratosfera e, sobretudo, a evidência do ponto pulmonar. Não vi nada? Aí que eu vou olhar para o coração e vou ver o quê? Como está o VD? Está grandão ou está colabando com derrame pericárdico? Está grandão com septo paradoxal, corpo pulmonar agudo. Está pequenininho com colapso diastólico e efusão pericárdica, eu tenho, obviamente, um quadro de tamponamento. Então, cava cheia, eu olho para o pulmão. Tem linha B? Não tem. Tem pneumotórax? Não tem. Se eu estou vendo alguma coisa que não está me escapando daí, olho para o VD, grandão ou colabando. Se a cava agora está fininha, eu já sei que não é obstrutivo e não é cardiogênico, até provar o contrário. E aí eu vou olhar para quê? Para o pulmão, se eu tenho algum foco infeccioso ou não, mas independente, eu já tenho uma informação. Se eu estou com a cava variandus lá e o meu pulmão não tem nada de água pulmonar e o cara está chocado lá que está alto de disfunção orgânica, ele vai responder ao volume, provavelmente, e é essa conduta que a gente vai estar adotando para seguir o Rose lá, né, para seguir a ressuscitação, otimização, a estabilização, escalonamento. Aqui a gente ainda está ressuscitando. Então, veja que de uma maneira simples, usando cava, coração e pulmão, a gente dá o nosso direcionamento inicial de maneira adequada. E se eu acrescentar a isso, avaliação venosa, de uma maneira simples, é colaba ou não colaba, segue o vasinho da perna lá, vê a veia e vai passando o transdutor e colabando. Se colabar, não tem trombo. Se não colabar, tem trombo lá. Simples assim. Nesse cenário, acho que não tem um padrão mais clássico para a gente ver o como isso é interessante do que o paciente séptico. Acho isso muito bacana para a gente entender, porque o séptico tem tudo, né? Ele faz disfunção de VD, ele faz disfunção de VE, ele tem hipovolemia, ele tem padrão de hiperdinamia. A gente consegue ver tudo isso ao redor do tempo e conseguir fazer, inclusive, esses fenotipos. Qual é o problema, o que está tendo, e com isso, o que eu faço. Tá? Então, de uma maneira simples também, a gente diz que a gente tem 5 Fs para a gente ficar focado no eco, né? No nosso focus, né? No nosso eco focado. O que a gente precisa ver no coraçãozinho do nosso paciente? Fluido, função, forma, fluxo e enchimento, o feeling. Né? Então, são os nossos 5 Fs. Ver como é que está o nosso VE, nosso VD, como está o fluxo lá passando entre ele, como está seu enchimento, a veia cava, a função contratilidade, e, basicamente, se eu tenho fluido no pericárdio. Isso é de maneira holística, a maioria das vezes. É só bater o olho. Isso é uma avaliação básica. Isso deve ser feito de modo continuado. E isso deve guiar nossas intervenções e ter ideia de prognóstico. Então, vi um problema, direcionei uma conduta, refaço depois de tomá-la, para ver se melhorou ou não. Não melhorou, o que eu posso fazer? Repito de novo. Não está melhorando? Já tenho ali uma ideia prognóstica, porque eu estou vendo não ter resolução diante das minhas condutas empregadas. E o que a gente pode ter de conduta? Não sei, depende do que eu encontrei. Se eu tenho um derrame pericárdico, a conduta está tomada. Vamos drenar ele lá com colapso de câmara direita. Poxa, está tamponando cava cheia, colapso de VD ou de átrio direito com derrame pericárdico, colapso diastólico. Né? O que a gente vai fazer? Resolver. Como? Pericárdio guiado. Se tem hipovolemia, como resolver? Dando volume. Vejam que são coisas simples,
e rápidas. E por isso, desde lá de 2014, né, quando o pessoal aqui redigiu, né, comandados aí pelo Dr. Cecconi, as diretrizes europeias de monitorização hemodinâmica, colocaram lá para a gente o que é. Eu posso fazer o que para avaliar meu paciente com choque? Tudo, conforme maior a gravidade, a complexidade, maior o grau de invasibilidade. Mas o eco vem do começo, meio e fim, porque é rápido e porque ele fornece informações sempre complementares também a esses outros métodos. E diferente de um volume view, de um Swan Gus, eu adoro eles, mas nenhum deles me proporciona a visualização direta do coração, do pulmão e a sua dinâmica de modo pleno, como o eco faz. E muito menos, como já mencionamos, de uma maneira tão rápida. Por isso que vejam como nessa avaliação temporal, né, do suporte do paciente com choque, ressuscitação, otimização, estabilização, descolonamento, né, conforme maior o grau de intervenção de gravidade, a gente vai intervindo mais, invadindo mais, conforme a gente vai seguindo o processo, a gente vai tendo mais recursos utilizados, mas desde o início o eco está lá, né? Antes mesmo até de uma PVC, porque eu nem passei um central ainda. Então é um método importante que faz a gente sempre pensar na logística do menos é mais, mas que nunca vai ocupar o método, o local dos métodos invasivos. Ele é complementar, ele anda junto, cada um com seus benefícios, suas limitações e seus valores agregados, sempre trabalhando com o máximo em conjunto, sempre lembrando que ele vai ter a maior facilidade e ele é o único que possibilita visualizar o nosso coração e a sua integração cardiopulmonar, sobretudo. Bom, agora que a gente já viu o tipo de choque, o que eu vou fazer? É após cargo o problema? Pô, maravilha, né? Eu estou lá com um paciente com um tamponamento cardíaco, eu dreno, guiado pericárdio centésimo, seguro pra caramba, faço benefício, olha que maravilha. Tem um pneumotórax, eu resolvo, né? Tem um TEP, eu resolvo. O problema é fluido, vamos dar, mas vamos dar de modo seguro. Ou é a bomba que é o nosso problema? Então vamos brincar. O meu paciente está com um aumento da cava, a gente viu a cava cheia, botou para o pulmão. Ausência de deslizamento, vi aqui o sinal da estratosfera à esquerda, deslizei um pouco para baixo o meu transdutor, achei o ponto pulmonar. É um TEP? Não, é um pneumotórax, vamos resolver. Agulhinha para lá e vamos drenar. Resolveu o nosso pneumo. Agora não, a cava está cheia, o perfil do pulmão é um pulmão normal, perfil A, e aí a gente vai olhar para o coração. Né? Se a cava estava cheia, o pulmão era perfil A, eu já pensei que não é cardiogênico, já pensei que não é pneumotórax. Dentro dos obstrutivos, sobrou o tamponamento, sobrou o corpo pulmonar agudo pelo TEP. Como é que a gente diferencia? Olhando o VD. Está aí, ó. O VD está colabando durante a diástole e tem líquido ao redor do pericárdio. O que eu vou fazer aqui? Pericardocentese guiada. E olha a segurança que eu ganho com isso, né? Avaliado por várias séries, mostrando menores complicações, maiores taxas de sucesso do que a técnica convencional sem ser guiada. E se eu achar um VD grandão, fazendo o meu septo ficar paradoxal, como a gente vê aqui nesse corte parasternal eixo curto, né? Lembrando que eu estou colocando aqui o meu transdutor no terceiro, quarto espaço intercostal, na linha parasternal, e colocando ele no sentido do seu índex virado lá para o ombro esquerdo. Pô, estou vendo o VD grandão, estou vendo o VS sendo colabado, comprimindo pelo septo. E o que eu tenho aqui? Um corpo pulmonar. Ele está chocado, ele está com estabilidade hemodinâmica. Esse paciente não colava os vasinhos da perna ainda. Eu tenho um TEP com corpo pulmonar. Eu vou fazer o TC. Não dá tempo e nem seguro. Eu vou resolver meu problema. Então, a gente consegue, ó, de maneira rápida, dizer o que é e guiar minha intervenção. De novo, para o paciente com sepse, olha que legal. Ele está seco, eu dou volume. A bomba está ruim, a gente melhora a bomba. A gente está com sinais de baixa resistência vascular sistêmica, vamos falar disso logo aí na frente.
Mas, basicamente, lembrando que a resistência vascular sistêmica, a gente tem como calcular, né? PRM menos PVC dividido pelo débito, vezes 80. Então, estou vendo se ela está aumentada ou baixa, vasopressor, e a gente vai vendo junto com a avaliação pulmonar e consegue, assim, ter uma ideia dimensionada do que eu vou fazer e consigo ter também como que ele está evoluindo e o que eu vou fazendo, né? De maneira rápida e precisa, vou vendo esse meu paciente ao redor do tempo. E vendo, inclusive, olha, se a cava era cheia e no meu pulmão tinha linha B, eu estou vendo um paciente que provavelmente a etiologia era cardiogênica agora. E se era cardiogênico, o que eu espero encontrar no coração? Evidências de uma função reduzida. Como que eu faço isso de uma maneira simples? Poxa, a gente emprega dados da cardiografia tradicional, quantitativa, para avaliar de modo qualitativo. Como é que eu vejo fração de ejeção? Aproximação das suas paredes. Então, um VEC funciona bem, eu vejo as paredes se aproximando. Como é que eu vejo uma avaliação do MAPS, né, que a gente fica lá analisando o movimento da válvula mitral? É a sua amplitude de movimento. Como é que a gente avalia outra forma de avaliação, uma avaliação sistólica, que é avaliando a relação S-septo, quer ver a distância que quanto melhor a função do ventrículo esquerdo, mais próximo à válvula, o folheto da válvula mitral vai se aproximar do nosso septo. Então, se eu vejo a válvula mitral abrindo bem e batendo lá, meu VE está funcionando bem. Vamos juntar isso? Ó. O que é um VE que funciona bem? É um VE que as paredes se aproximam, que as paredes se espessam e que a minha válvula mitral abre bem. O que é um VE que bate mal? Está cheio de linha B, está cheio de cava cheia, e eu vejo um VE que bate mal. O que é? As paredes não se aproximam, a mitral não abre, fica bem longe do nosso septo. E se eu estou vendo isso, ó, a cava está cheia, o pulmão está cheio de linha B, o VE não bate, eu começo inotrópico, começo VNI, dou diurético e vejo o quê? Isso melhorando, as linhas B indo embora, o coração, as paredes começam a se aproximar, a mitral começa a abrir, começa a se aproximar do septo. Mas eu gosto de número, maravilha, consigo ver isso tendo a VTI, que estava baixinha, olha ali, estava com uma VTI de 13,5, eu dei dobuta, foi para 20, olha que maravilha, nosso débito melhorando. E consegue ter em conjunto com isso uma ideia plena do nosso paciente. Se a gente pensar naquele contexto que agora que a gente passou já do choque obstrutivo, já passou do choque cardiogênico, se eu vou pensar naquele paciente que eu estou querendo dar volume, eu consigo dar volume agora de uma maneira bem diferenciada, né? Porque se eu já sei que ele está fluido necessitado, está alto, está com disfunção orgânica, está seco, eu consigo saber se ele tolera e se ele responde. Como é que eu vejo essa intersecção, então? Bom, primeiro, é saber se vale a pena dar volume. Tá lactato alto, beleza. E aí a gente vai ver o quê? Cabe ou não cabe o volume aí? A cava está cheia ou a cava está vazia? Vou ficar medindo? Não! Está vazia colabando, está cheia sem distender. E o meio? Não nos serve. Né? Além disso, faço o quê? Olho para o coração. Se ele estiver muito, muito, muito seco, o que está acontecendo? A gente vai estar vendo, ó, o VE batendo parede com parede, o que a gente chama de kiss no wall, sinal de hipovolemia grave. Né? Então, a gente está vendo isso aqui. Eu já sei que eu vou estar dando volume. Mas será que dar volume para ele é seguro? Será que mesmo assim ele é fluido tolerante? Como é que a gente vê isso? Olha para o pulmão. Porque se ele tem linha B, mesmo que ele seja fluido responsivo, ele não vai ser muito fluido tolerante. Vamos tentar entender isso melhor de uma maneira assim, do que a gente tem uma visualização mais fácil, que é a termodiluição transpulmonar. Imagina que você está com o teu paciente com a PVC baixa, beleza, a cava está lá fininha. Eu estou vendo um paciente que tem uma fluidoresponsividade, então estou vendo a variação do volume sistólico ser ampla, mas eu estou vendo um aumento de água pulmonar acima de 8, né? E o que provavelmente eu estou vendo aqui? Um índice de permeabilidade capilar acima de 3, né? De permeabilidade vascular acima de 3, mostrando, então,
uma facilidade de extravasamento. E o que eu estou vendo no pulmão? Linha B. Olha que legal, né? Então, se eu estou vendo linha B, eu não sei se ele vai responder ou não a volume, mas eu sei que ele não vai tolerar muito bem o emprego de mais volume aí para o meu paciente. Se eu não estou vendo linha B, eu não sei se ele vai responder ao volume, aumentando o volume sistólico, mas eu sei que ele não vai ter uma deterioração importante quanto a isso, ele vai conseguir tolerar. Então, na vigência de eu estar visualizando nossas famosas linhas B, o que eu estou visualizando é que eu devo evitar maior infusão de fluidos para tentar evitar maior congestão venosa e disfunção orgânica e todas as suas maleficências possíveis. E isso faz com que a gente ganhe, só analisando cava e pulmão, um bom balizador nesse cenário de choque, sobretudo na sua fase aguda, como o Lee e os seus colaboradores mostraram para a gente há 7 anos. Né? O primeiro trabalho foi em 2011, tá? Né? Mas 2016 validado. E o que eles mostraram aqui para a gente? Olha só, como está cava. Está fininha, menor que 1,5 centímetros. Está chocado? Cabe volume, pode dar fluido. Está cheio, distendida, maior que 2,5, tem variabilidade, não cabe volume, não vale a pena dar mais. Está no meio disso? Quanto? Não sei. Tem linha B, não tem linha B. Se tiver linha B, não é seguro dar fluido, então vou ter que fazer algo mais rigoroso. E se eu tenho esse entendimento que a linha B ela é relacionada à água pulmonar extravascular, eu tenho, né, quanto mais linha B, obviamente, mais água pulmonar. E consigo ter, inclusive, como a gente mencionou, uma estimativa da pressão de oclusão de artéria pulmonar. Se tem mais do que 2 no mesmo espaço intercostal, a gente vai dizer, numa região anterior do tórax, que essa pressão está aumentada. E consigo, assim, ter uma boa ideia, né, do perfil volêmico e da curva para obtenção de euvolemia, buscando a nossa as medidas o máximo possível para chegar à homeostase do nosso paciente. Poxa, mas a gente falou de linha B, a gente falou de água pulmonar, a gente falou de volume VIL. E no volume VIL eu consigo medir a água pulmonar, né? Tá 8, tá 9, tá 10. E com ultrassom consigo ter uma estimativa. Aqui uma delas, que é o score de Engar, né? Então a gente vê em 4 pontos na região anterior do tórax. Nesses 4 pontos eu vejo se tem ou não linha B e quantifico. Uma coisa bem difícil, ó. 1 ganha 1 ponto, 2 linha B 2 pontos, 3, 3, 4, 4, 5, 5. A partir de 5 eu não consigo mais geralmente diferenciar entre elas e eu vejo o quanto está confluindo entre o espaço intercostal, o quanto que essa confluência está ocupando o espaço intercostal, mais que 50, mais 75, mais do que 100. E aí eu dou 6, 7 ou 8 pontos. E o que eu vou chegando até aí? Ó? Consigo ter uma estimativa se eu tenho um aumento ou não da água pulmonar extravascular, de uma maneira bem acurada, com uma boa área sobre a curva ROC. E óbvio que eu posso fazer isso de uma maneira mais precisa, mas mais precisão leva a maior trabalho para a gente no dia a dia, como a gente vê aqui no trabalho do Volpicelli, que a gente pode traçar 28 pontos e fazer essa mesma análise nesses 28 pontos. E aí eu consigo ter uma ideia se eu tenho ou não um aumento significativo da água pulmonar e ver isso de maneira sistemática ao redor do tempo. Vamos voltar lá. Choque cardiogênico, cava cheia, linha B, vier que não bate bem, paredes não se aproximam, o mitral não abre. E eu começo a tratar do inotrópico, vejo as paredes se aproximando, certo? Ou nossas paredes se espessando mais, o mitral abrindo melhor. Eu estou vendo agora, já que está dando certo, as minhas Bs indo embora. Então, a gente ganha esse parâmetro de avaliação. E se ela não for embora? Eu estou vendo que não está dando certo. Ok? Mas, e no paciente que eu quero dar volume, então? A gente viu que a gente via se cabia volume com a cava, se tolerava com a linha B, se tinha ou não. Basta saber se ele responde. E se ele responde, para ver se ele responde, a gente vai ver o quê? Qualquer quadro de avaliação de interação coração-pulmão, qualquer prova
básica que a gente pode utilizar com delta-pp, que pode utilizar com variação do volume sistólico, do mesmo jeito que a gente pode fazer aqui, né? Pausas ins, pausas ex, CPAP, né, com pressão mais elevada, fazer prova de volume corrente, fazer Trendelenburgo, fazer passive leg raising, qualquer coisa. E a gente vai estar fazendo o quê? Diante disso, qualquer coisa, vendo como a cava, como a velocidade integral tempo da via de saída do ventrículo esquerdo se apresenta diante desse cenário. Podendo ver a cava se varia ou não, né? Vendo aqui, então, se mudou essa variabilidade, que eu vou até passar meio rápido, porque eu literalmente acho que isso não tem uma boa implicação para o dia a dia. Basta dizer que se eu tenho uma PIA acima de 12, eu perco essa razão, e dentro da UTI, quantos pacientes estão numa PIA abaixo de 12, né? E que a gente tem muitos contras para a gente ficar fazendo. Então, o que a gente vai estar analisando para avaliar a variação do volume sistólico? Analisando a variação da VTI, né? Como a gente vê aqui de modo automático, já sendo mais simplificado ainda, vendo com a passive leg raising, com o Trendelenburgo, com a pausa ins e ex, se eu tive ou não um aumento da minha velocidade integral tempo, para poder dizer, foram mais do que 15, 12, maravilha, teve uma variação significativa, vamos pensar em fluido responsividade. Mas eu tenho dificuldade de ver a VTI o tempo todo. Pois é, às vezes é ruim. Mas ver, se eu assumir que eu estou ejetando a cada batimento um volume na minha aorta e que os vasos são comunicantes, a aorta, a carótida, eu não consigo ter uma estimativa direta do volume sistólico se medir o fluxo aórtico, mas eu consigo ter uma ideia direta da sua variação. Então, eu posso utilizar a variação do volume sistólico a partir da... posso avaliar, né, aferir essa avaliação dinâmica através da variação do fluxo da minha carótida. O que hoje em dia a gente tem até uns patches, né, que pode grudar no pescoço do paciente e ver isso de modo contínuo. Então, vejam que a gente consegue, vendo a variação do volume sistólico a partir da VTI, vendo a cava e vendo o pulmão, ter um bom direcionamento aonde a gente está na curva de termodiluição. E se na curva, desculpe, termodiluição, na curva de Frank-Starling, sabendo se ele ainda é fluido responsivo ou não, se já atingiu o seu platô. E consegue ainda, se a gente colocar o Vexus, uma outra aula, se vocês quiserem, se você já, né, aí já seria um outro momento, né, conseguindo ter uma ideia ainda do grau de congestão venosa do nosso cliente. Então, a gente consegue fazer isso e ver isso de modo dinâmico, porque o nosso paciente é dinâmico e consegue ainda aferir se isso é possível de ser feito. Isso é importante, porque lembram que se eu vi uma disfunção ventricular direita, eu perdi qualquer possibilidade de avaliar variações do volume sistólico. Então, se eu vejo uma relação PD sobre VL, o diâmetro diastólico final do ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo, sendo acima do que 1, não adianta fazer mais nenhuma dessas medidas. E aí eu vou fazer o quê? Ver se tem ou não linha B, ver como é que está a cava do meu paciente, e é aí que eu vou fazer minhas avaliações para saber, diante da fluido necessidade, lactato alto, disfunção orgânica, aí que eu vou estar pensando em dar volume. Então, em suma, olha o que a gente faz para avaliar volume, é isso. Tem linha B, não tem linha B, cava varia, não varia, a VTI varia ou não varia. E a gente vai fazendo isso, sempre tendo como limite a questão das linhas B, sendo nosso balizador, nosso limite de tolerância. Mas a gente hoje em dia cada vez tenta usar menos volume. Hoje em dia, no choque distributivo, a gente preza muito para restabelecer a resistência vascular sistêmica para gerar perfusão. E a gente não mede a resistência vascular sistêmica com ultrassom. Mentira! A gente pode aferir sim, de uma maneira simples, como a gente já até mencionou hoje, né? Se eu tenho a minha pressão arterial média, o paciente está chocado, ele precisa ter uma pressão arterial invasiva. E eu tenho a pressão venosa central. Tudo bem, posso estar até medida, mas eu tenho ela com ultrassom. Como que eu tenho com ela com ultrassom? Eu via cava. E eu tenho velocidade integral tempo, então tenho débito cardíaco. E aí, se a gente lembrar que a resistência vascular sistêmica ela é igual a PM menos PVC dividido pelo débito vezes 80, a gente tem também a nossa resistência vascular sistêmica. Poxa, e aí a gente começa a tratar.
restabeleço volemia, restabeleço a minha pressão, assim eu garanti perfusão. Está dando certo? Está dando certo, estou conseguindo chegar oxigêniozinho na minha mitocôndria dos meus tecidos. E aí eu vejo lactato clarear. Lactato o eco não faz. Realmente não faz. Mas a gente consegue ver se os órgãos estão recebendo de maneira mais efetiva isso, analisando a perfusão esplênica, analisando a perfusão renal, e isso sim, o ultrassom nos possibilitando então uma análise personalizada. Olha só, juntando a avaliação de volemia, avaliação ventricular, perfusão tecidual e tendo ideia de fluido tolerância. É o volume que ele precisa, é inotrópico que ele precisa, ou ele precisa aliviar a pós-carga. A gente chega a esse entendimento de uma maneira simples e direciona a conduta, né? Volume, não volume, inotrópico, não inotrópico, medidas para o aumento, para reduzir esse aumento da pós-carga. Vamos lá e fazer isso de maneira direcionada. De novo, aqui o algoritmo da Sociedade Europeia, né, do nosso guideline de monitorização, lembrando que por isso que o ECO está do começo, meio e fim. Né? Nunca sozinho, porque nada é sozinho, sempre associado a um direcionamento clínico, de um questionamento que a gente está sendo feito, mas sempre iniciando e adicionando com o que for necessário. Essa facilidade que o ultrassom tem e essa sua grande objetividade e sua elevada eficiência fazem com que hoje ele seja o principal método utilizado no mundo todo. Sou eu que estou dizendo? Não. É o questionário mesmo publicado na SPAR, inclusive abordando muitos médicos aqui do Brasil, né, e sendo representado, inclusive, na figura da doutora Suzana Lobo, aqui entre os autores. Vendo que o ultrassom hoje é, né, o método mais utilizado para medir débito cardíaco, para avaliar a fluido de responsividade dentre as UTIs no mundo. Porque é fácil, porque é tranquilo, não é invasivo e é rápido. Óbvio que, como qualquer método de diagnóstico e monitorização, ele tem que ser exato. Ele não é feito para dar a conduta, ele não é feito para mudar o prognóstico. Mas se ele dá dados adequados, a nossa conduta se torna adequada. Se ele dá dados que são mais fáceis de serem obtidos, nossa conduta gera menor índice de viés. A gente vai ter menos erros adotados com elas. E é exatamente isso que o MIMIC-3, na sua análise, mostra. E nos pacientes com sepse, aqueles que tiveram o uso da ultrassonografia para guiar a parte hemodinâmica tiveram melhor prognóstico. Porque a ultrassom salvou? Não. Foi o médico, foi as condutas, eles tiveram condutas mais direcionadas, né? E isso, inclusive, sendo respaldado por outros trabalhos, mas, de novo, não é o eco que salva ninguém, né? É o que a gente faz com as informações que ele traz. E a gente só faz o uso para aquilo que a gente consegue trabalhar. Então, óbvio que, como qualquer outra ferramenta de avaliação hemodinâmica, ela tem limites. E o limite que impõe é a máquina, mas também a gente. E a gente sempre vai estar tendo que usar, então, a partir dos dados clínicos do paciente, usando o máximo os recursos que a máquina nos oferece e sempre guiando por uma conduta. E, para isso, é importante a gente saber onde a gente está, né, na nossa curva de expertise, se a gente já está começando agora, se a gente já começou há um tempo ou se a gente já tem mais expertise e sempre adicionando isso ao redor da nossa prática clínica, contextualizando dado a dado e chegando ao entendimento para juntar todas as pecinhas ali do nosso quebra-cabeça e estar evoluindo sempre, né? Nunca ficar parado e sempre ficar evoluindo, ajudando ao nosso cliente o máximo possível. Muito obrigado. Acho que passei um pouquinho do tempo para variar, né? Deixar falando disso aqui, eu acabo me emocionando. Mas ficamos aí à disposição para a gente discutir, caso tenha alguma coisa que vocês queiram bater um papo. Muito bem, Paulo. Parabéns aí, suas aulas realmente são bastante objetivas e brilhantes, né? Sempre carregadas de muitos exemplos. Isso aí para o nosso público, para o nosso residente, sobretudo, é de extrema importância. A gente habitualmente abre para agora um período para perguntas, Paulo. E antes disso, eu só vou fazer uma moderação em relação aos nossos residentes, é que o ultrassom parece mentira, né? Porque
São tantas informações que traz, tantas informações importantes que ele traz, e de forma simples, que não demanda um treinamento extremamente avançado, que parece mentira. Então, muitas vezes, ele é negligenciado. E o que eu queria passar para os residentes, depois da sua explicação, é que se, eventualmente, nosso residente, um ou outro, ainda não consegue fazer uma VTI ou fazer um cálculo um pouquinho mais avançado, não se sintam desencorajados a usar o ultrassom, porque basta ver se o VE está bom, se o VD está dilatado, ou está colabando um colabamento diastólico, se a veia cava está cheia ou vazia, e se tem linha B ou não, isso já traz um volume de informação tão grande que dificilmente ele vai sair dali sem um diagnóstico correto do paciente. Então, a sugestão é que a gente faça ultrassom em todos os pacientes críticos no CTI, pelo menos diariamente, ou pelo menos a cada intervenção que se faça dentro da terapia intensiva, que o residente faça isso e tome isso como um hábito. Enfim, parabéns, Paulo, a Cintinha voltou ali, ela estava no procedimento, ela deve querer falar alguma coisa contigo aí. Eu tô de plantão e eu falei, peraí que eu vou entubar um paciente aqui e já volto. Aí já viu o tubo, posicionamento, tudo com ultrassom, aí que maravilha. Já entubei e aí já voltei. Mas a aula foi ótima. Eu tenho até uma dúvida, sabe? Você faz muito teste de oclusão exalatória aí para avaliar a volemia? Hoje em dia, né, a gente tem cada vez menos feito volume, sempre tentado não fazer volume. Então, Sim. óbvio que cada vez menos a gente utiliza provas de fluido e responsividade, porque a gente tenta não dar volume a maior parte do tempo. Mas quando vai fazer, eu utilizo sim, provas de oclusão INS e ES, e se possível usando as duas em conjunto, aumentando a armadilha e conseguindo ver o impacto. O que a gente tem que lembrar muitas vezes quando vai utilizar as provas de oclusão é que a gente está fazendo uma menor predisposição à interação coração-pulmão, né? E isso, obviamente, a gente não vai buscar ter com esses dados uma avaliação uma grande variação do volume sistólico, diferente do que se eu fizer um passive leg raising ou fazer uma prova de fluido, ou mesmo que façam um maior gradiente de pressão, né? Um CPAP de 40 por 40, que seja. Então, as provas de oclusão INS e ES, elas geralmente, quando fala de ultrassom, os dados mostram variações de volume sistólico só de 8% a 9%. Então, lembrar só que o ponto de corte é um pouquinho menor, mas acho que de maneira dinâmica elas ajudam sim, né? Eu não mexo com o paciente não digitar, eu faço menos alterações hemodinâmicas, e elas, em conjunto com o questionamento clínico e com a questão da fluidotolerância, eu acho que é mais importante que qualquer outra coisa, né? E diante de um ventrículo direito bom, então, antes de fazer qualquer outra coisa, o VD realmente está pequenininho, não mencionei, mas é bom que perguntou, deu oportunidade, né? Além de ele estar com uma funcionalidade, com um diâmetro baixo, né? Abaixo de 1, e já perde um pouquinho de relação quando ele está com um aumento acima de 0,6, a relação VD-VE. Se eu tenho uma avaliação da onda S, né, de Doppler tisular, da válvula tricúspide também reduzida, eu também vou abaixo de 9, a gente vai estar também perdendo a análise de fluido e responsividade. Então, antes de fazer qualquer prova de fluido e responsividade, sobretudo no paciente crítico que está entubado, né, obviamente, a gente vai, que é o cenário da oclusão INS e ES, sempre de boa prática, gosto de ver se tem ou não tem linha B. Se tiver linha B, vou procurar não fazer, e aí não vai ser o dado tão pequeno que vai me fazer, seria só se ele tivesse muito seco, e aí muito seco não preciso de prova nenhuma, né? Eu estou vendo a cava variando todinha, estou vendo nosso paciente fluido necessitado, e aí não precisa de nenhuma variação de volume sistólico. E quando ele está nesse interim, eu estou vendo lá primeiro se a cava tolera ou não, e sempre olhar o VD. Se a relação VD-VE é abaixo de 0,6, ou no mínimo abaixo de 1, e se a onda S, né, do Doppler tisular da válvula, a incursão da válvula tricúspide é acima de 9. Se isso for aí que vai fazer a avaliação, né, com qual quiser. Eu gosto da pausa INS e ES,
Nas recomendações que saíram a primeira parte, agora vão sair a segunda, logo na sequência da MIB, junto com a Abramed. Eu fui voto vencido, eu fui um dos poucos que defendeu a pausa em IES, mas ela vai dizendo que não é recomendado. Eu recomendo, eu uso, mas a discussão foi exatamente que, como é algo um pouquinho mais chatinho e com menor gradiente de variação, apesar de todos entenderem lá no consenso que era algo interessante, factível, não era tão reproduzível, e é por isso que não foi colocado como recomendação de uso diário para intensivista, mas é útil sim. É. E eu uso. Eu tenho usado. Assim, Eu gosto acho bastante. uma boa. Hoje em dia a gente tem usado muito mais para negativar o balanço do que para positivar, né? A gente tem usado muito mais o ultrassom como uma ferramenta para fazer descalonamento de modo seguro, né? Um descalonamento que eu não reduza o meu volume sistólico e que não gere má perfusão. Então, avaliando a perfusão renal, avaliando a VTI, avaliando a perfusão renal e continuando, então, apesar de ter o indicador de ele estar fluido responsivo, né, por assim dizer, mas que não está gerando má perfusão, conseguindo descalonar, negativar de uma maneira mais segura. Uhum. Muito, muito bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Quem não quiser perguntar, pode entrar no bate-papo. Eu tenho uma dúvida aqui, pessoal. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá. Eu acho que eu perco um pouco o parâmetro, principalmente de cava, quando o paciente entra ou sai da VM. Por motivos, né? Tem algum parâmetro mais objetivo, ou eu posso desconsiderar alguma coisa, ou realmente a análise vai ficar comprometida? Desculpa que cortou aqui para mim. Perde o parâmetro da cava quando? Desculpa. Quando o paciente entra ou sai da VM. Perfeito. A cava, eu acho que o grande sentido da cava, ela é literalmente nos seus extremos. Então, toda vez que eu tenho uma dúvida na cava, eu já tenho minha resposta, ela não serve para nada. Então, acho que ali é a primeira coisa. A cava só tem mesmo um sentido maior nos seus extremos. Não coloquei aqui, eu já passei até do tempo, né? Mas um dos trabalhos mais clássicos de avaliação da cava e sobre a sua distensibilidade durante o ciclo ventilatório, ele próprio se boicota nas imagens que ele coloca no artigo mesmo original. Ele coloca lá uma cava e quando ele bota um ponto de corte de 18%, e quando tu vai ver lá uma cava lá varia acima de 18%, estaria fluido responsivo, né? E quando você vai pegar lá o diâmetro, lá tu vê lá uma foto dela cheia e a outra foto dela cheia ainda. E os dois diâmetros, quando tu vai medir, ela dá 18 por alguma coisinha. Então, mostrando que se fosse pegar só pelo número, isso estaria nos colocando fluido de responsividade, num caso que ninguém daria volume olhando para ela, né? Então, a grande resposta é: se a cava não está no seu extremo, não é ela que me responde. Ao menos é o que eu e muita gente acaba fazendo. O que não é muita coisa demais. Se a gente pensar que a gente detonou muito tempo a PVC, mas o delta PVC e os extremos da PVC ninguém questiona tanto. E ali é a mesma coisa, né? Quando tem um delta PVC muito grande, maravilha. Só que para que eu preciso de um delta PVC muito grande? Eu já tenho os seus extremos, é a mesma coisa que a cava. Se eu estou muito grande ou muito pequena. A cava, o que eu estou vendo é se tem ou não volume. E eu não tô, muitas vezes o problema é que eu não consigo ver ela. Aí eu sempre digo, se eu não estou conseguindo ver, já tem uma coisa estranha. Provavelmente ela não seja grande. Segunda coisa, se eu não estou conseguindo ver, eu penso que ela recebe os vasos ela recebe sangue de cima e de baixo. Então, se eu estou vendo cava inferior, eu estou vendo o sangue que está vindo de baixo. Como é que está minha femoral? Se eu estou vendo que está vindo de cima, como é que está minha jugular e minha subclávia? Se está tudo baixo, tudo pequeno, a cava deve estar pequena também, né? Uma jugular que colaba, uma subclávia que colaba, uma femoral que colaba. Como é que está a minha femoral e minha cava, a minha femoral e minha carótida, a minha carótida está ótima, né? A minha jugular e a minha subclávia, está tudo distendido? A cava deve estar distendida também.
mas eu quero precisão. Precisão, eu vou ter que ir para o Vexus, né? Se eu estou avaliando se eu tenho grau de congestão venosa ou não, aí eu tenho que ver a avaliação do fluxo portal, que deixa de ser hepatopetal, hepatofugal para virar hepatopetal. Eu estou vendo uma porta que não tem pulsatilidade, passa a ter pulsatilidade. Eu estou vendo um fluxo venoso renal que tem um padrão monofásico, passa a ter um padrão bifásico, passa a ter uma inversão, e eu só vejo a diástole, né? Então, para ter um dimensionamento maior e uma maior execução de saber se eu tenho padrão de congestão e se sim, qual o seu grau, eu preciso avaliar aí o fluxo hoje, né? O jeito que a gente acaba fazendo, fluxo hepático, fluxo portal, fluxo renal, e aí eu consigo ter esse dimensionamento. Muito obrigado. Feita alguma outra pergunta, turma? Pode pôr no chat também, se não quiser perguntar ao vivo. Vou perguntar, Léo. Gotard, tá ouvindo? Estou ouvindo. Opa, boa noite. Eu ia perguntar, aproveitar dessa pegada da cava inferior, tem as limitações que a gente sabe dela, de própria complacência do vaso, a volemia em si é um dos fatores, né, mas existem outros 4. Complacência, a pressão intratorácica, intraabdominal e a pressão de átrio direito. Eu ia perguntar especificamente nos pacientes cirróticos, ou assim, alguns outros pacientes que têm essas limitações ou fatores confundidores, se você usa outro método para aferir a PVC, como cava superior, jugular interna. Pronto. Sempre que eu tiver um aumento da pressão portal, eu vou acabar inferindo um aumento da minha PVC, a não ser que isso já esteja também relacionado com o aumento da pressão intraabdominal, que aí vai equilibrando e obviamente um pode estar jogando para um lado para o outro, mas que a avaliação de volemia e de fluido e responsividade, a partir dela, só teria um sentido se ela estivesse colabando, né? Então, ela cheia não me falaria nada, a variabilidade perde qualquer sentido. Agora, ela colabando no paciente chocado e ainda mais pensando que ele já tem hipertensão portal, poxa, então ele está num extremo grande. Então, ela está pequena, colabando todinha, ela me responde. Avaliar PVC é sempre um desafio, né? Primeiro porque para poder de fluido responsividade, a gente tem uma grande assertividade no paciente entubado, para ver a distensibilidade da veia cava com a pressão positiva. Quando eu estou falando de PVC, teoricamente eu tenho uma boa validação com o paciente fora do tubo, né? E dentro desse contexto, o quanto que a PVC me dá de melhor valia? Difícil dizer, né? Mas se eu quero ver pré-carga, eu acho que esse é o sentido de ver PVC, eu posso usar a veia cava superior, já aparecendo na direita, supra-external, posso utilizar, né? Não é tão bom quanto que eu avaliaria com o Doppler transesofágico, mas consigo ter essa análise. Geralmente é preciso? Não, não é. E se eu quero ter uma ideia de pós-carga, eu posso trabalhar com a pressão de oclusão da artéria pulmonar e seus correlatos, né? Então, eu conseguiria ter uma ideia com isso, fazendo E', né? Se eu tenho um E' aumentado, acima de 15, eu vou dizer que eu tenho uma pressão de oclusão aumentada. Se eu tenho um E' abaixo de 8, abaixo de 10, mas sobretudo abaixo de 8, eu vou dizer que tem uma pressão de oclusão baixa, né? Eu posso até estimar isso colocando lá na formulazinha de regressão, ter uma ideia direta, né, a partir do E', do valor de pressão de oclusão. E posso ver isso de uma maneira simples, se o paciente não tiver alguma pneumopatia que seja correlacionada com a presença ou não de linhas B. Como a gente mencionou, se eu tenho linha B, eu sei que eu tenho um aumento de água pulmonar. A água pulmonar pode ser cardiogênica, pode ser inflamatória, beleza? Mas se ela for cardiogênica, eu tenho uma relação direta da quantificação de linhas B com a pressão da oclusão de artéria pulmonar, com a pressão capilar pulmonar, sobretudo. E onde que o Lichtenstein mostrou para a gente que se eu tenho mais do que 2 linhas B na região anterior do tórax, eu tenho no mesmo espaço intercostal, eu tenho uma pressão de oclusão acima de 18. Então, sendo bem honesto, eu não avalio variação de cava, né? Não estimo PVC. A única coisa que eu avalio o diâmetro de cava realmente
é para analisar quando vai ver o Vexus, né? E o mesmo assim, proforme acaba passando, porque vai no olho, já bate e vê e responde. Quando vai ver alguma dúvida, geralmente, se a cava gerou dúvida, não é ela que responde. E se eu quero ver mais congestão venosa, aí é partir para o Vexus. Se quer ver indicador de pressões de enchimento, pode ter estimativas pela pressão de oclusão e seus correlatos. Beleza. E, assim, outra pergunta sobre a pericardicentese que você tinha falado, a questão de guiar o procedimento, você tem alguma preferência ou a literatura recomenda a abordagem subcostal, subxifoide, perdão, ou parasternal? A maioria dos trabalhos, quando tu vai ver, foram feitos com análise subcostal subxifoide, né? Eu, sendo honesto, até hoje só fiz dessa forma, então não posso nem dizer de uma experiência minha de outra forma que não seja essa. Todas as vezes que eu fiz foi sempre subxifoide. Primeiro porque é muito fácil fazer dessa forma, né? Porque você ganha todo o leque de varredura da janela hepática ali e você consegue ver muito bem e muito facilmente a progressão da agulha. Mas na literatura tem descrito de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Até no paraesternal, um transdutor linear em paciente magro, que a gente consegue ver o derrame dessa forma, mostrando segurança. O que eu fico mais tranquilo fazendo no subxifoide? De uma maneira tranquila, se eu fizer qualquer besteira, eu vou estar pegando VD. Nunca fiz, mas a gente tem, obviamente, maior segurança. E se tiver dúvida ainda, lembrando que a gente pode brincar com as microbolhas para tirar a dúvida se lesou ou não, né? Bota as microbolhas lá para dentro do pericárdio, se ela não entra no coração, é porque eu realmente não entrei dentro do coração, fiquei no saco pericárdio. Então, vem um líquidozinho hemático, ainda tem a possibilidade, na pericardicentese, de jogar lá microbolhas e ter ideia se eu lesei ou não o VD. Beleza. Obrigado. Turma, mais alguma pergunta? Algo que eu não falei ali, só para complementar, enquanto o pessoal se desinibe ou se despede, né? Acho que o ultrassom, a gente foi falando de ultrassom, mas acredito que faltou um pouquinho dizer o que o ultrassom mais trouxe de benefício da terapia intensiva, né? Foi o médico de volta para a beira do leito, né? Eu acho que isso que o ultrassom é o máximo do que qualquer outra ferramenta, porque cada vez mais a gente vinha se distanciando, né? Cada vez mais atrás do computador, cada vez mais perdendo tempo com as coisas que a gente é obrigado hoje em dia pela acreditação, de ficar preenchendo protocolos, ficar preenchendo ficha, e o paciente lá, né? E a gente vendo imagem, vendo balanço hídrico, vendo exame, e o paciente lá. O ultrassom faz com que a gente esteja lá do lado de novo, faz com que a gente esteja tocando o paciente. E quando eu estou vendo, mesmo que seja um ultrassom de coração, de pulmão, a gente está vendo como é que está o enchimento capilar, a gente está vendo o monitor, a gente está vendo o débito urinário, a gente está vendo o nível de consciência, está conversando com o paciente quando ele não está entubado, né? Então, essa proximidade, essa reaproximação, esse maior tempo à beira do leito, acho que é a grande valia, né, mais do que até a própria ultrassom, a grande valia dele para a terapia intensiva, né? Perfeito. Com certeza, eu também tenho essa impressão, que a gente voltou muito mais para a beira do leito, para examinar com mais cuidado. Eu tenho essa impressão também. E tanto que agregou ao exame físico, né, Paulo? É o quinto pilar, né? Inspeção, palpação, cheguei a esquecer os outros, os cursos de percussão e sonação. O próprio Brauer escreveu isso no JAMA, né? Os 5 pilares do exame físico, né? Eu acho que é isso, hein? Vai ter mais alguma dúvida?
Bom, tô achando que não. Paulo, a gente aqui do hospital gostaria de te agradecer muito pela aula maravilhosa. A gente já está ansioso esperando a próxima, que é semana que vem, tá? Foi muito, muito bom. Acho que todos os residentes também adoraram. Vão ter mais dúvidas, eu tenho certeza. Inclusive, para a próxima aula, a gente anota e sana ela na semana que vem. Muito Maravilha. obrigada, viu? E obrigada por ter disponibilizado o tempo para a gente. Obrigado Cíntia, é um prazer em revê-la e rever todos aí, sempre à disposição. Cíntia, Oi. não, é Jade. Oi, gente, eu tô aqui de intrusa, sou enfermeira da Unimed, trabalho com a Cíntia. Que aula maravilhosa. Eu acho que Valeu, não só esse finalzinho que vocês estão falando sobre o exame beira-leito, eu acho que também tem agregado muito para a enfermagem também, para poder avaliar o paciente crítico. E, assim, ali na Unimed tem ajudado bastante. Eu sou uma das enfermeiras que a gente utiliza o ultrassom e realmente tem sido incrível. E tenho aprendido também muito com a Cíntia, porque ela quer passar ultrassom em todos os pacientes, todos, sem exceção. Então, assim, ajuda muito. E que aula maravilhosa. Muito obrigada. E desculpa estar aqui de intrusa. Não, nunca é intrusa, e muito obrigado. Acho que isso de passar o ultrassom em todos, né, é sempre uma discussão. Semana passada a gente estava discutindo e o pessoal dizendo, não, alguns apontando, não, é para quando tem alguma coisa específica. Eu disse, olha, eu tenho que discordar, meu ponto de vista é diferente, né? Todo ponto de vista é bem-vindo e a discussão sempre é válida. Mas, poxa, se eu vou ter que examinar um paciente, por que eu não faço o exame da forma que eu acho a melhor forma e assim eu ganho tempo, porque eu não fico com dúvidas e consigo responder os meus questionamentos de maneira mais rápida, né? Então, óbvio que eu não vou ficar pegando dados que não tenham relação com a clínica daquele paciente naquele momento para fazer condutas ou ficar elucubrando coisas que não existem. Mas, diante do contexto clínico, do mesmo jeito que eu avalio, óbvio que eu vou estar usando ultrassom em todo mundo porque eu vou estar ganhando tempo, né? Fica dizendo, vou escutar o paciente. Pô, escutar o paciente na UTI, né? O estetoscópio geralmente é ruim, um monte de barulho, e a gente não ouve nada, ou finge que está ouvindo, né? Então, é muito mais fácil sonar, não exclui os outros. Hoje em dia, até a inteligência artificial está nos ajudando isso bastante, né? Tem alguns aparelhos como o da Equinox, né? Que é o Cosmos, ele tem até em conjunto o estetoscópio para você sonar e escutar e fazer o eletro junto. Então, ele vai se acoplando e vai fazendo com que a gente entenda mais ainda o paciente. Mas eu converjo com isso. O paciente é crítico, ele precisa de uma análise pormenorizada e o ultrassom não nos possibilita isso. Concordo. Bom, acho que a gente pode finalizar, Paulo. Acho que não vai ter mais dúvidas. Eu agradeço muito a aula novamente e aguardamos aí para a semana que vem. Maravilha. Será um prazer enorme. Um abraço aí, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Um Boa abraço. noite.